Olá pessoal, tudo em paz? Tudo bem? Eu me chamo Maurício Cantão, do canal Cristo, Pátria e Liberdade. Estou falando aqui de Salvador, Bahia. Pessoal, eu estava assistindo um documentário da BBC, canal da Inglaterra, né? Um documentário sobre a história da China. E a China é uma das civilizações mais antigas do planeta, junto com os egípcios, os hindus, e tem uma história monumental, uma história assim muito, muito rica. Aliás, a história da China é muito mais do que rica. Rica é a história de cada um de nós, de cada país. Agora, a da China tem um algo a mais, porque dali que surgiu a grande maioria das principais descobertas e invenções da humanidade. Agora, o que exterminou com tudo foi o comunismo. O comunismo que chegou na China pelas mãos de Mao Tse-tung, como não poderia deixar de ser diferente, um louco, sanguinário, psicopata, pervertido, pedófilo, estuprador, violentador, torturador e trilionário, porque aquele país, enquanto ele esteve lá no poder, aquilo ali era dele, inclusive a vida das pessoas, inclusive a vida das pessoas. Um parênteses, eu já falei disso aqui, mas muita gente entrou depois. Uma vez, em certa época, a China estava com problema de alimentos, desde aquela época. Está hoje também, e depende do Brasil. E Mao Tse-tung teve a brilhante ideia de culpar os pardais pela baixa produção agrícola do país, produção de grãos. Mao Tse-tung, o Mao, ele colocou a culpa nos pardais, que os pardais comiam os grãos. Então ele baixou um decreto ordenando que cada habitante da China exterminasse o maior número de pardais possível. Ele deduziu que com a extinção dos pardais, a China produziria grãos em massa. Resultado, mataram os pardais, os bichinhos. E o que aconteceu, gente? Foi trágico. Milhões e milhões de pessoas morreram de fome na China. Por quê? Porque os pardais eram e são os grandes comedores das pragas das lavouras, dos insetos, dos besouros, enfim. Com o extermínio dos pardais, os insetos ficaram livres do seu maior predador e dizimaram as lavouras, as plantações da China. E teve que recorrer à Rússia para não morrer todo mundo, mas morreram milhões. Então você vê que além de sanguinário, além de pervertido, é burro. Burro que nem uma porta. Então a China, o comunismo na Rússia, surgiu do interior das fábricas e dominou o país. Já na China não, o Mao começou conquistando o campo, os camponeses, e do campo ele invadiu as cidades. É só essa questão, isso aí torna bastante diferente todo o processo, né, da expansão do comunismo na Rússia e na China. A Rússia, nessa época, era a União Soviética, porque ela papou ali um grande número de países que ela anexou por livre e espontânea vontade, a vontade da bala, do fuzil, ela anexou. Então é isso aí, e agora a gente vê a China abrir sua boca famintas, afiar suas garras para o Brasil. E infelizmente, nós temos aqui uma raça de gente que eles são, antes de serem brasileiros, paulistas, mineiros, cariocas, baianos, amazonenses, ou seja, potiguar, antes de ser brasileiro, eles são comunistas. E hoje eles trabalham e torcem
para que a China, né, tome conta disso aqui. Mas continuam sendo burros, porque mulheres homossexuais, drogados, né, os fumadores de maconha de plantão, vão sofrer bastante. A própria arte e cultura em um regime comunista é voltada 100% para reafirmar o sistema, reafirmar o regime. Então, produção artística, cultural, vai tudo para o ralo. E como o comunismo só funciona com uma população atrasada e faminta, nós nos tornaremos, se depender da vontade de muitos aqui, né, dos petistas e toda essa caterva ignóbil. Eles querem isso, mas serão os primeiros a pagar o preço. Então é isso aí, pessoal. Eu vim aqui gravar esse vídeo só para é uma espécie de catarse, de colocar para fora aquilo que fica entalado muitas vezes. Eu enxergar, você também enxergar algo tão claro, algo tão perigoso que nos ronda, e tantos imbecis não se dá conta disso. Mas do nosso lado permanece Jesus Cristo. E se fizermos a nossa parte, né, unirmos de um lado ação e de outro oração, fé, joelho no chão, não tem comunismo para deter, para destruir e para invadir o nosso país, de forma alguma. Eu creio 100% nisso. Vamos orar, não deixe de orar. A oração é a arma do cristão. Peça a Deus força, coragem, fé, se você estiver cansado, se você estiver desanimado, porque as coisas não vêm ocorrendo no tempo em que a gente deseja, todavia, vêm ocorrendo nos bastidores, né? Nos bastidores, homens como Paulo Guedes, como Tarcísio Gomes, né, os superministros, estão trabalhando. E ainda nesse primeiro governo, né, vocês vão ver o Nordeste brasileiro sofrer uma verdadeira transformação. E isso com 2 anos de pandemia no lombo, de boicote, de terrorismo, né, impiedoso da Globo, da grande mídia e dos comunistas e seus apaniguados. Tá legal? Fica com Deus, até a próxima.